Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo desta semana, em nosso estudo do livro de Atos, vamos estudar um pouco mais sobre o ministério do apóstolo Pedro. Com o ministério do apóstolo Pedro, temos muito a aprender sobre o amor de Deus em buscar um pecador na situação em que ele se encontra. No ministério de Pedro temos muito a aprender sobre dedicação, sobre perseverança, sobre confiança em Deus, enquanto cumprimos com a missão, com a nossa missão de vida e com a pregação do Evangelho. O apóstolo Pedro é um dos personagens principais no livro de Atos. E nós percebemos, entre outros episódios, alguns em especial, que de maneira especial nos mostram como Deus usou o apóstolo Pedro para falar de Jesus. Nessa semana nós vamos analisar alguns desses episódios. Vamos fazer uma análise de duas breves histórias de cura e milagres realizados por Deus através de Pedro. E vamos também ver como que Deus instruiu o apóstolo Pedro para que ele se tornasse também alguém que levasse o evangelho não apenas para os judeus, mas também para os não-judeus. Havia uma crença distorcida entre os judeus da época em que só quem se tornasse judeu seria salvo. E nós vamos ver no estudo de Atos capítulo 10 como que Deus desfez esta crença equivocada, esta crença rígida que estava impregnada na vida de Pedro. O apóstolo Pedro, amigo ouvinte, apesar de ter sido um homem muito impulsivo, foi chamado por Cristo para uma missão especial, porque Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. E Pedro, quando é chamado, ele era um homem muito impulsivo, um pescador, aparentemente uma pessoa sem cultura e aparentemente uma pessoa sem maiores dons e talentos para ser usada na pregação do Evangelho. Porém, Deus, amigo ouvinte, não olha para o exterior como faz o ser humano egoísta. De acordo com 1 Samuel, capítulo 16, Deus olha para o coração. Em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7 é dito o seguinte: não consideres a sua aparência nem sua alta estatura. Eu o rejeito. Aqui não se trata daquilo que os homens veem. Os homens veem aquilo que salta à vista, mas o Senhor vê o coração. Deus instruiu aqui nesse texto o profeta Samuel a não escolher um irmão de Davi por causa da beleza, por causa da estatura, pelo que ele aparentava ser. Deus instrui Samuel a ungir Davi como rei de Israel, porque Deus não faz como os homens egoístas que olham apenas para o exterior. Deus olha para o coração. Cristo olhou para o coração de Pedro e Cristo viu que, apesar das limitações, Pedro era uma pessoa que amava a Deus, era uma pessoa sincera e que por isso iria permitir que o Espírito Santo lhe capacitasse, lhe tornasse uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais conhecedora, mais sábia. Por isso, amigo ouvinte, no ministério de Pedro nós aprendemos também que Deus usa qualquer pessoa que se coloca nas mãos de Deus, não importa as limitações que esta pessoa possua, Deus pode transformar esta pessoa, aperfeiçoá-la, para que as suas qualidades sejam desenvolvidas e as limitações fiquem em último plano. Assim como Deus fez com Pedro, transformando a vida dele, Deus quer fazer com você e comigo. Basta permitirmos, basta querermos. Agradeço a sua companhia aqui no programa Lições da Bíblia e espero que você me acompanhe ao longo dessa semana em que vamos analisar sobre o ministério de Pedro a fim de tirarmos lições preciosas para a nossa vida hoje. Um forte abraço e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia.
Apresentação: Leandro Quadros.